Atenas. Into the land of the living, black bleeds orange into blue. I am coming to life. Light is breaking through. I can hear the bells in the city across the ancient shore. I am ready to fight. Let down the scarlet cord. It's time to shed this mask. Salve corredores! Está começando para você mais um dia de prova, meu amigo. Hoje é um dia de prova muito especial, velho. Bom, sabe onde eu estou? Eu estou no estádio de maratona, velho. Daqui largou Vanderlei Cordeiro de Lima. Daqui largaram os atletas que fizeram a maratona original em 2004 na Olimpíada de Atenas. Daqui largou o Fidipides, meu amigo. Sim, o soldado ateniense que percorreu 42 quilômetros até chegar ao centro de Atenas para contar a notícia da vitória da Batalha de Maratona, uma das batalhas mais importantes da história da humanidade, cara. E hoje eu vou te contar por quê. Porque ela não é apenas uma batalha que inspirou o nome da prova mais clássica do atletismo, e sim a batalha que poderia ter mudado os rumos do mundo moderno, velho. Não sai daí, velho. Vai ser tão bacana, mano. Vai ser tão bacana. Eu acho que hoje nós vamos viver um momento histórico do programa Fôlego, cara. E eu espero que você curta. Então não saia daí que está começando mais um dia de prova pra você. A partir de agora, Maratona de Atenas, a original. Oh, you cannot love in moderation. You're dancing with the dead man's bones. Lay your soul on the threshing floor. Muito bem, meu amigo, estamos no quilômetro 4 do percurso clássico original da maratona. Como você viu, essa placa marrom denota que aqui existe um ponto histórico a ser cultuado e preservado. Sim, nós estamos trilhando os passos de Fidipides e isso é um ponto, este trajeto é tombado, cara. Ou seja, teremos 42 placas marrons dessa da largada até a chegada. Bom, vou começar o programa de hoje falando do assunto que mais me perguntaram durante a semana toda, desde que eu cheguei aqui. Gustavo, você vai contar a história real de maratona, da batalha de maratona? Eu vou te contar o que eu absorvi. É óbvio que nenhuma história sobre a batalha de maratona e sobre o Fidipides, que não é Fidipides, é Paroxítono-Fidipides. Nenhuma história pode ser batida no martelo como verdadeira. Afinal de contas, a gente está falando de um evento que já tem 2.500 anos de história, cara. A primeira narrativa sobre a batalha de maratona é feita pelo Heródoto, que é o pai da história. E aí enfrentamos o primeiro problema. Por quê? Porque o Heródoto, cara, nasceu em 485 a.C., ou seja, 5 anos depois da batalha de maratona. E a sua narrativa sobre a batalha, ela se dá 30 anos depois da efetiva batalha. 30 anos, cara, num universo antigo, sem consulta de informação, sem internet, sem nada. Muita informação pode ter se perdido. O Heródoto, ele era um clássico na escrita. Fidedigno, sim, mas a gente não consegue afirmar 100% se o que ele escreveu realmente aconteceu. O outro, porém, o Heródoto não era daqui, era de Mileto, que hoje fica na Turquia. Ou seja, nem seus pais, nem seus avós, ninguém que era familiar ou o brother do Heródoto viu a batalha de maratona de perto. Mas, segundo o registro histórico,
de Heródoto, pai da história, a batalha teria acontecido em 490 a.C. E o intuito da batalha era expulsar os persas que tentavam dominar Atenas. Pensa, Atenas fica no mar, a gente está a 42 km da praia, na única planície próxima a Atenas. Então, este ponto era um ponto estratégico para os persas, que eram comandados por Xerxes. Assistiu o filme 300? Então, é o Rodrigo Santoro. Pois bem, eles tinham 30 mil homens no campo de batalha contra apenas 10 mil atenienses. Milcíades, o general ateniense, então manda Fidípedes até Esparta para tentar ajuda do exército espartano. Mas os espartanos estavam num break religioso, cara, que duraria 9 luas e não podiam ajudar. Fidípedes correu 200 quilômetros daqui até Esparta. Ele era um atleta, ele era um soldado mensageiro. Voltou com a notícia de que Atenas estava sozinha e não teria ajuda dos Esparta. Milcíades então decide por fim enfrentar os persas com o que ele tinha: astúcia e estratégia. Os persas eram guerreiros que usavam flechas e cavalaria. Milcíades então cerca aqui na planície de Maratona o exército persa e derrota o exército persa de maneira assim voraz, fugaz. Os persas perdem 6 mil soldados, enquanto os atenienses só 192. Bom, lá em Atenas, as mulheres e crianças esperavam notícias da guerra, porque se os persas ganhassem, e era claro que eles ganhariam, porque era um exército muito mais numeroso, as mulheres e crianças abandonariam a cidade e queimariam a cidade, para não deixar nada para os persas. Então, lá vai Fidípedes novamente, enviado por Milcíades até Atenas, para dar notícia da vitória. Agora você imagina o cara que tinha corrido 200 km, voltado 200 km, e aí correu mais 42. E aí chegou em Atenas e desferiu as palavras Neki Kekamen, ou seja, vencemos. Caiu e morreu. Velho, essa é a história que a gente sabe. Foi ela que aconteceu? Não sei. Foi o Fidípedes que fez tudo isso? Não sei. Os registros da história da Batalha de Maratona estão aí nos livros provenientes do que narrou Heródoto, cara, o pai da história. Então eu deixo com você. Você decide, beleza? A verdade é, estamos deixando o campo de Maratona onde se deu a batalha. Campo de Maratona, que é, em grego, maratona, quer dizer campo de funcho, ou seja, um funchal. Então, meus amigos portugueses da Madeira, maratona quer dizer funchal. Quando você faz uma maratona aí no funchal, meu amigo, você está fazendo quase uma maratona original. Sacou? Vamos seguir na original e daqui a pouco eu te falo mais. Tô cansado, mas vai ser bonito demais, demais. Just disappear. We've got to get a little out in here. You and I. Tudo bem, meu amigo? Quilômetro 8 quase. Você vê que você tá cansado pra baralho quando você já tá pedindo arrego no quilômetro 8. Muito bem. Vamos lá, só pra finalizar o assunto da Batalha de Maratona. Cara, se você me perguntar particularmente, Gustavo, o que você acha da história do Fidípedes? Eu apostaria que é tudo verdade. Normalmente essas histórias que são tão cheias de minúcias, elas discorrem sobre algo que realmente aconteceu. E quem seria capaz de duvidar do pai da história, velho? O Heródoto, cara. Não é o Barbeiro, meu Heródoto Barbeiro, meu padrinho de formatura da Casper Libero. O pai da história praticamente escreveu o que é história, cara. Ensinou aos que vieram depois como contar histórias, cara. Então, eu diria que é tudo real. Agora, o que é realmente verdadeiro é que a batalha aconteceu, cara. Existem registros históricos que a batalha aconteceu. E aí, meu amigo, tem um ponto muito importante
Ninguém nunca pensa. Todo mundo pensa na história do Fidbids, mas não pensa na importância estratégica e histórica da Batalha de Maratona. Lembre-se, a Pérsia era um reinado com rei e súditos, cara. Enquanto aqui em Atenas vivia-se a experiência da democracia. Então, pela primeira vez, o povo podia opinar, podia votar, podia escrever suas próprias leis. Uma vitória persa aqui acabaria com a experiência da democracia, que estava nos primeiros anos. Era nova, a democracia é de 508, a Batalha de Maratona é de 490, então a democracia tinha 18 anos. Acabar com essa experiência poderia ter mudado a história do mundo. A democracia teria morrido, não teria se transformado num regime de sucesso, cara. Então o Xerxes seria o capeta dos democratas, ou o rei dos totalitaristas, ou o primeiro grande ditador. Muito bem, a Batalha de Maratona não foi a última batalha entre os atenienses e os persas. Existiria ainda a Batalha de Salamina, que aconteceu em 480 a.C. e que definitivamente tirou os persas do território grego. Essas duas batalhas definiram o futuro do mundo moderno, cara. Quando você pensa em democracia, se não fossem essas duas lutas armadas, talvez a gente nunca tivesse tido democracia. Louco, né? Então, quando você se torna um maratonista, meu amigo, você tá levando no peito o estigma de um democrata, cara. Não esqueça disso. Estamos aqui no quilômetro 12. Tô bem devagarzinho, super cansado, com dor em tudo que é lugar. Meu objetivo hoje é fazer a minha maratona mais lenta da minha vida, cara. Por quê? Caso contrário, eu não vou ser capaz de terminar a terceira maratona aqui semana que vem lá no deserto do Saara. Bom, essa é a minha maratona número 16 do ano. Eu tô super quebrado, passei mal durante a semana, dormi mal também, todos os dias. Foi a viagem mais desgastante que eu já fiz em todos os anos de fôlego. E cara, eu tenho um compromisso a cumprir semana que vem. Então hoje a minha ideia é fazer a maratona mais lenta da minha vida, que até hoje foi no Rio de Janeiro, no ano passado, quando eu corri doente. Acho que fiz 4 horas e 40 ou 4h36, alguma coisa assim. O meu objetivo hoje é fazer mais do que isso. Eu preciso ficar inteiro pra semana que vem. Então eu tô seguindo esse pace aqui. 6h20, 6h25, vai ser assim. Muito bem, vamos voltar ao telecurso. Bom, beleza, aí você me pergunta, onde é que começa tudo isso, cara? Onde começa a Grécia? Cara, existe vestígio de povoamento aqui em Atenas desde 3.000 anos antes de Cristo, cara. Mas a gente entende o período homérico como o primeiro período da Grécia clássica, cara. Homero foi um escritor. Ele, depois de anos de abandono da escrita, a gente tem nas obras de Homero o renascimento da escrita, cara. E Homero, velho, escreveu a Ilíada e a Odisseia, e através do herói Ulisses, ele descreveu os medos, as virtudes, a concepção mítica, a concepção de Deus, a filosofia do povo grego. E esse registro, em forma de alfabeto, em forma de livro, é algo que é histórico. Por quê? Porque as duas civilizações mais antigas que os gregos, Egito e Mesopotâmia, tinham escritas em forma de figuras, cara. Então, a primeira grande civilização a registrar a sua história, registrar o seu pensamento através da escrita, são os gregos, através do Homero e as duas grandes obras, Ilíada e Odisseia. Velho, isso é enorme, cara. É enorme porque a gente pode hoje decifrar os gregos de uma maneira que a gente não consegue decifrar, por exemplo, os egípcios e a Mesopotâmia. E apesar de a gente ter decifrado seus respectivos alfabetos, é muito mais difícil, tem
tem muito menos riqueza de detalhe, cara. Entendeu? Muito bem. Falamos da língua grega, né? É muito louco isso. Bom, o grego que se fala hoje é muito semelhante ao grego que se falava no período clássico, cara. Poucas diferenças. Por que o latim, que era a língua mãe do Império Romano, que era muito maior do que foi muito maior que o Império Grego, por que o latim se perdeu? Né? Se transformou em línguas diferentes. O latim se transformou no português, no francês, no italiano, no romeno, porque o Império Romano foi muito maior que o Império Grego. A dimensão da Grécia Antiga era o litoral do Mar Egeu, enquanto a dimensão do Império Romano foi de Portugal até Escandinávia, até o norte da África. E aí, como o Império era muito grande, a língua ia se perdendo, ia se transformando. Por isso a língua grega é uma língua mais uniforme até hoje. Agora, o grande pai da língua grega pode ser considerado o imperador Alexandre, que não era grego, era macedônio. Mas o Alexandre expandiu a Grécia Antiga até a Índia e transformou o grego na língua oficial de todo o Império. Isso fez com que muitas pessoas importantes, cara, muitos escritores, filósofos, sábios, falassem grego, cara, mesmo numa época ou em lugares em que a Grécia já não era mais hegemônica. Por exemplo, não sei se você sabe, mas os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas, João, os 4 escreveram seus evangelhos em grego. O grego era uma língua universal, uma língua internacional. Paulo pregava em grego. Aliás, Paulo pregou aqui em Atenas. Atenas tem vários vestígios da passagem de Paulo. Tem um monte onde ele pregou o evangelho para os atenienses. Apesar de não ter tido muito sucesso, foi todo pregado em grego. Aliás, Paulo era um grande marqueteiro, velho. Não sei se você sabe disso, mas era o único dos apóstolos que era judeu, mas era romano também. Então ele não podia ser preso, ele precisava passar por juízo para ser preso. E o único que tinha essas duas qualidades e ainda falava grego. Então, cara, ele era um disseminador da palavra de Cristo. A passagem de Paulo aqui por Atenas é muito marcante, tem várias igrejas dedicadas a ele. Tem o lugar onde ele desembarcou na praia, fica perto do Parque Olímpico, e tem a pedra onde ele pregou, fica do lado da Acrópole. Aliás, a Acrópole, que é o símbolo dessa cidade. Então eu vou aproveitar e vou te mandar direto pra lá. Se liga aí, na coisa mais pica que tem aqui em Atenas, a Acrópole. Still the parts not crystal clear, but it fades into the air, and I believe what I say. Muito bem, meu amigo, estou aqui na área protegida da Acrópole, é a colina mais alta de Atenas, onde está o Partenon, que eu vou falar para você daqui a pouco. Mas daqui de cima a gente tem uma vista privilegiada do Teatro de Dionísio, que está aqui embaixo. Bom, o teatro é um dos grandes legados, cara, da civilização grega para a pós-modernidade, para o futuro da humanidade. A criação do teatro provém de festas populares, cara. A coisa funcionava da seguinte maneira, cara. As procissões religiosas e as festas populares, que eram regadas a vinho, atravessavam as ruas da cidade e eles iam cantando hinos, etc. E eventualmente um dos participantes dessas procissões se adiantava em frente da procissão e fazia graça, fazia qualquer tipo de atitude caricata para assim despertar no restante dos que se manifestavam ali risada e aplausos. Este tipo de relação é a origem do teatro. Por conta disso, dos mais de 200 teatros populares da antiguidade que existem em Atenas, o primeiro se chamaria Teatro de Dionísio. Afinal de contas, Dionísio, ou Baco, o deus do vinho, onde nascera esta celebração. Bom, o teatro na Grécia nasceria dessa maneira, mas ele não permaneceria assim. Afinal de contas, numa sociedade argumentativa,
até as festas populares e até a manifestação popular mais pura, como essa do teatro, acabaria dando espaço ao texto argumentativo. Então, o futuro do teatro na Grécia seria de argumentação. As pessoas iam ao teatro para ouvir ideias sendo confrontadas, cara. Se levantava dentro das peças de teatro a oposição, o argumento, a oratória. Colocava-se frente a frente os valores familiares contra os valores sociais, governamentais. E isso era uma maneira de você mandar o cara para casa pensando. O teatro nasceu de uma maneira lúdica, mas depois ele teria um papel extremamente argumentativo, como tudo na sociedade grega. Muito bem, este aqui é o Teatro de Dionísio. Ele está aqui ao lado da Acrópole, do Partenon. E é uma parada obrigatória, não só para quem gosta de teatro, como eu, mas para quem gosta de argumentação, meu amigo. Valeu! Muito bem, enquanto caminhamos aqui ao lado da Acrópole, eu vou te contar uma curiosidade técnica da obra, que é incrível, na verdade, velho. O Fidias foi o escultor responsável por supervisionar as obras de construção da Acrópole. Ele era um escultor supervisionando arquitetos, cara. Ele era um escultor e ele era também um matemático. Suas teorias eram baseadas nas teorias de Pitágoras, cara. E Fidias acreditava que o equilíbrio humano, o centro do equilíbrio humano, está no umbigo. Muito bem, o umbigo do ser humano está a 4/9 de sua altura total, ou seja, se você pegar a altura total do homem e dividir em 9 partes, a 4ª parte fica exatamente onde está o umbigo. Então o que fez Fidias, cara? Fidias propôs que todo o templo do Partenon fosse construído nessa proporção de 4/9, ou seja, temos em todo o Partenon, seja largura, comprimento, altura, distância entre colunas, espaços entre as bases das colunas, todas essas relações são em 4/9. Estamos falando de um templo extremamente simétrico, cara, e por conta dessa simetria extremamente impressionante, cara. Bom, componente histórico, arquitetura, matemática, estamos falando da origem da civilização grega, cara. A civilização grega argumentativa, que debatia, que era democrática e que exportou esses valores pro resto da humanidade, cara. Isso aqui, velho, é o coração do mundo, mano. Do mundo moderno que você conhece e dos valores e virtudes que a gente conhece. Nós estamos no centro deles, cara. Coisa demais. Para finalizar nossa passagem por este lugar icônico e marcante, cara, para mim está sendo uma experiência inesquecível. Eu estive aqui em 2008 na minha lua de mel com a patroa, mas minha visão sobre a história e meu interesse em entender historicamente cada lugar mudou muito desde aquela época até agora. Então para mim está sendo uma nova revelação. Para terminar a minha passagem por esse lugar icônico, eu vou falar sobre essa bandeira aqui, ó, que você está vendo aqui atrás. Bom, este estandarte que permanece aqui em frente ao Partenon e é o estandarte grego, tem um significado muito importante para o povo grego. Afinal de contas, em maio de 1941, a Grécia foi invadida por tropas nazistas durante a Segunda Guerra. Pouca gente sabe, mas 500 mil gregos morreram na Segunda Guerra, cara. Foi uma das populações mais massacradas. 50 mil eram judeus que foram levados a campos de concentração e acabaram morrendo nas mãos dos nazistas, mas o restante, civis e militares, cara, travaram aqui em Atenas uma das batalhas mais longas do nazismo e uma das batalhas mais importantes, cara, da Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, foi uma resistência de 50 dias, cara, que atrasou as tropas nazistas demais. Se você pensar que a França demorou 2 dias para ser invadida pelos nazistas, a Grécia demorou 50, cara. Bom, mas acabou invadida, os nazistas acabaram dominando toda essa parte que une a Europa com o Oriente Médio, cara. O que aconteceu no lugar desta bandeira? Bom, dominada Atenas, os nazistas ergueram neste estandarte a bandeira nazista, cara. Só que, durante uma noite,
em maio de 1941, depois de dominado e onde já tremulava a bandeira nazista, dois estudantes de 19 anos vieram até aqui à noite, escalaram o monte da Acrópole, retiraram a bandeira nazista e colocaram a bandeira grega no seu lugar, cara. Ao amanhecer, a população grega se deu conta de que o estandarte grego tinha retornado ao seu lugar, e isso inflamou a resistência grega. A resistência grega foi uma das mais fortes da Segunda Guerra, cara. O fim da Segunda Guerra, para o grego, foi muito triste, cara, muito penoso, afinal de contas, a população morreu em peso, cara. Principalmente nas mãos do Mussolini, que era aliado dos nazistas e que foi o braço nazista aqui, ou fascista, aqui na dominação grega durante a Segunda Guerra. Mas a troca da bandeira nazista pela bandeira grega em uma noite de 1941 inflamou os gregos e fez com que a resistência grega fosse uma das mais marcantes da Segunda Guerra Mundial. Essa história é muito legal, cara. Se você puder ler um pouquinho sobre ela, vale muito a pena. A Grécia na Segunda Guerra não foi simplesmente um coadjuvante, foi um protagonista, cara, daqueles que a história não dá o valor que deveria ter dado. Bem, amigo, quilômetro 18. Mano, eu não sei se o tal do Feedpedes realmente existiu, mas se ele existiu, eu já sou fã desse filho da puta, mano. Que prova dura, velho. Só tem subida nessa porra, mano. Cara, parece muito os 20 primeiros quilômetros da Conrads. É tipo uma montanha russa. Não tem plano, não tem reta. É só sobe e desce. Ou você tá travando no quadríceps, ou você tá travando no joelho. Roller coaster, velho, roller coaster. Muito bem. Vamos lá. Bom, você fala assim, Gustavo, você tá em Atenas, cara. Atenas. Cara, Atenas é a capital da Grécia Antiga. Não, eu cometa esse grande engano, cara. Atenas nunca foi capital da Grécia Antiga. A Grécia Antiga nunca foi um estado unificado. Ela era uma junção de mais de 300 polis, 300 cidades-estados. Cada uma tinha seu governo, política, modo de administrar, economia separado. Enquanto Esparta era uma potência oligárquica, com poucos no poder, super bélica, sempre privilegiou a força. Atenas era uma aristocracia com um exército fraco, cara, onde proliferavam as ideias. Aristocracia. Cracia, poder, governo. E aristo é ótimo. Bom, quem eram os ótimos? Os óptimos eram os donos de terra, quem tinha grana, velho. Ótimos no poder, aristocrata. Bom, quando isso mudou, velho? O governo dos óptimos se reunia e decidia as leis. E quem não era ótimo, velho? E quem não era poderoso? O que acontecia? Se submetia? Bom, no final do século V a.C., o povo se rebelou, o povo queria ter direitos, ele queria ter poder também, ele queria poder exercer a função de legislar. Em 508 a.C., sob a tutela do imperador Clístenes, aqui em Atenas, pela primeira vez se colocou em prática uma democracia. Demo, povo, cracia, poder, poder do povo. E aí, meu amigo, isso mudaria completamente o curso da história, mas principalmente mudaria a estrutura de governo de Atenas, que era a polis mais evoluída. Como funcionava a democracia grega? Era um pouco diferente da nossa, mas em suma, todo mundo que tivesse terra, não fosse mulher, não fosse homem com menos de 20 anos, não fosse estrangeiro, não fosse escravo, era considerado um cidadão. Dos 200 mil atenienses, 30 mil eram cidadãos. Todos eles tinham direito ao voto. As assembleias aconteciam a cada 9 dias, 40 assembleias por ano, onde eram decididas as leis que regeriam o cotidiano do povo ateniense. Muito bem, mas existiam aqueles que eram cidadãos,
eram donos de terra e podiam então assim exercer o poder de legislar, mas que não iam legislar, simplesmente não pensavam em participar da escolha do governo, do futuro do povo. Estes eram chamados idiotes, que queria dizer próprio. Meu amigo, os idiotes, cara, eram os que só pensavam em si próprios. Então eles não iam votar, eles não tinham consciência social. Então, meu amigo, lembre-se, toda vez que você chamar alguém de idiota, você não está chamando ele de imbecil ou de ignorante, você está chamando ele de egoísta, cara. Sim, porque os idiotas eram os caras que só pensavam em si mesmos e não queriam saber do resto. Para eles, existiam os demagogos. Os demagogos eram os caras que convenciam os idiotas a irem votar. Os demagogos existem até hoje. Convence quem não tem convicção a exercer o poder do voto. Agora os demagogos começaram a fazer mal para a democracia ateniense. Então, todo ano eles elegiam um demagogo e exilavam esse cara. Era uma votação. Essa votação era feita através de cacos de cerâmica, em grego ostros. E todo demagogo que era exilado, então, era assim designado ao ostracismo. Legal, né, velho? É legal pra caramba, mano. Muito bem, você já sabe como funcionava a estrutura da democracia grega, mas eu vou te contar lá no lugar, alguns detalhes, lá no lugar onde ela era colocada em prática, na Ágora. Se liga aí. Muito bem, meu companheiro, estamos dentro da Ágora, cara. Sim, esse espaço público que na Grécia Antiga, cara, na Grécia Clássica, século VI, século V a.C., simbolizava o lugar de encontro da população, cara. Você tem que pensar o seguinte, bicho, lá em cima está a Acrópole. A Acrópole era o templo sagrado. E da Acrópole para baixo, edifícios públicos, as casas dos moradores e todas as estruturas que faziam de Atenas uma cidade, cara. Muito bem, qual era o papel da Ágora, cara? Dentro da Ágora a população se reunia para decidir o futuro do país, cara. Sim, a primeira vez que a democracia se manifestou aqui em Atenas, ela se manifestou na Ágora. E todas as vezes que a população, os cidadãos, se reuniam para decidir o destino das leis ou o destino do próprio país, isso se dava aqui na Ágora, cara. Então ela tem uma relevância muito importante, cara, quando a gente pensa em democracia, quando a gente pensa pela primeira vez uma civilização permitiu que todos os seus pares tivessem o mesmo poder de eleger, de votar ou então de propor ideias, a gente pensa que isso teria acontecido aqui na Ágora, cara. Bom, esse lugar é um lugar estratégico, do lado da Acrópole. Você não consegue ver aqui porque está contra o sol. Nós temos aqui o Aerópago, cara. Era um monte onde se reunia o Conselho dos Sábios, cara. Mas também foi o lugar onde os cristãos pregaram na época no pós-cristianismo. Foi ali que o apóstolo Paulo propôs as ideias de Cristo para os atenienses, cara, para os gregos. Apesar do cristianismo não ter pego muito bem aqui em Atenas, a passagem de Paulo aqui por Atenas ficou muito marcado, e o Aerópago, além de ser o lugar onde o Conselho de Sábios se reunia para decidir sobre eleição de magistrados ou sobre os destinos da população, também foi o lugar onde Paulo pregou o cristianismo pela primeira vez aqui em Atenas. Muito bem, meu amigo, este é o espaço da Ágora, cara. Os templos eles estão praticamente destruídos, né? Você só vê ruínas, mas é muito bacana de você, porque você tem uma releitura exatamente de como funcionava a cidade. E era realmente uma cidade bem estruturada, com templos, bibliotecas, etc. E toda ela na parte mais baixa aqui de Atenas, sempre olhando para a parte mais alta, onde estava a Acrópole. Por quê? Porque os templos sempre têm que ficar nas partes mais altas, afinal de contas eles são dedicados aos deuses. A democracia ateniense era um pouco diferente da nossa, mas ela originou toda a democracia que existe no mundo, cara. Você pensar, eram 40 assembleias por ano, uma a cada 9 dias, cara. Todo mundo que era cidadão, eu já expliquei enquanto eu estava correndo o que era um cidadão, tinha direito de votar sobre os temas propostos pelo conselho. Mas, eventualmente, se você também tivesse a fim de propor uma ideia para a população, você também podia propor ideias, cara. Nessas assembleias onde qualquer cidadão podia propor uma ideia, ou então propor uma temática para o futuro da sociedade, era necessário que 6.000
cidadãos participassem da votação, cara. Ou seja, você imagina uma democracia onde 6.000 pessoas se reúnem a cada 9 dias para definir o futuro da sociedade? Era muito louco, cara. Extremamente participativo, cara. A gente não tem isso hoje. Hoje a gente elege os nossos representantes. Naquela época, cada um era o seu representante. Isso é muito bacana. Muito bem, meu companheiro. Quilômetro 22. E tá explicado porque o Fittipaldi morreu. Difícil, cara. Só subida e descida. Super quebrado, cara. Eu tô firme e forte no meu objetivo de fazer a minha maratona mais lenta da vida. Doendo tudo. Muito bem. Cara, então você ouviu dizer isso tudo, cara, sobre o surgimento da democracia, sobre a extensão deste regime, muito por conta da prevalência ateniense sobre os persas. Agora, não é só a democracia que os gregos deixaram como herança, cara. Existem muitas heranças em várias áreas que são legados do povo grego. Tudo começou com a democracia. Por quê? Porque na democracia você tinha, sim, a possibilidade de expressar a sua opinião e convencer o próximo de que a sua opinião era a opinião correta, cara. E aí, meu amigo, nasceu algo muito bacana, chama-se oratória. E o grego, cara, foi o inventor da oratória. De repente, em toda Atenas, existiam aulas de oratória, cursos de oratória. E os que tinham mais grana pagavam os cursos de oratória, porque quando você dominava a oratória, o argumento, você convencia e você fazia a sua ideia. Sobrepor a ideia do outro. Argumentar e orar, no sentido real da palavra, não de oração, mas de oratória, é um dos maiores legados do povo grego. Por quê? Porque os cursos de oratória deram origem ao que hoje se entende como filosofia. Por quê? Dentro dos cursos de oratória, eles tentavam contrapor a ideia do outro, partindo do pressuposto que você é ignorante da verdade. Então, Platão fez isso muitos anos, Sócrates fez isso. Sócrates foi o rei de fazer isso. Sócrates tinha a frase, só sei que nada sei. A partir daí, você admite a sua ignorância, você parte do zero para expor o seu ponto de vista. E isso é o nascimento da filosofia, cara. Então, meu amigo, se você é aluno de filosofia, se você é aluno de qualquer tipo de ciências sociais, necessitam que a argumentação se faça presente, saiba que você só é isso que você é. Porque um dia existiu alguém que quis argumentar aqui em Atenas. Legal, né, velho? A desconstrução da verdade para fazer o seu ponto verdadeiro é algo que nasceu aqui, cara. Isso é muito bacana. E sem isso, o homem não argumenta. Sem a humildade de se reconhecer ignorante, jamais você impõe a sua verdade para ninguém. É muito louco isso. Muito bem. Vamos aqui na minha quebradeira, firme e forte com 6,20 de ritmo médio. Objetivo em cima da pink. Between the walls and the river shoulders bear the sacred stones. We made it alive. We're not alone. Muito bem, meu amigo, quilômetro 28. Tudo travado, velho. Tô todo travado. Eu já contei essa história quando eu corri a Conrads, que eu cheguei lá no quilômetro 70. Eu deixei cair em gel. E eu não conseguia baixar pra pegar, cara, porque a sensação que eu tinha era que se eu me abaixasse eu ia desequilibrar tudo e ia quebrar, velho. E eu tô sentindo a mesma coisa. Tô bem quebrado. Mas, mano, é aqui até o final, velho. Aqui não tem migué. Aqui é de verdade. Outro dia eu recebi uma mensagem de um brother aí. É estranho, você grava seus vídeos, nunca você fala nada do quilômetro 35 até o final. Dando a entender que eu
eventualmente pudesse dar uma roubada ou então, sei lá, dar um migué, pegar um táxi, sei lá. Velho, é só você entrar no meu tempo. Eu sempre guardo os números, mostro o meu número na noite anterior da prova. Vai lá e confere, mano. Eu passo em todos os KM, mano. Aqui não tem miguezinho nem chinelinho, velho. Aqui é de verdade. Ó, aqui é de verdade, velho. Beleza. Bom, nós estamos chegando na zona metropolitana de Atenas. Estamos faltando 13 km e pouco pro final. Cara, Atenas é uma cidade incrível, velho, super moderna. Tem 4 milhões de habitantes, sua área metropolitana. E a Grécia toda tem 11 milhões, então quase todo mundo mora aqui, velho. Mas, cara, eu fui dar um rolezinho lá no centro de Atenas, pra você entender um pouquinho a atualidade, né, dessa cidade aqui, meu, pulsante. Muito legal, com uma gastronomia super rica. É legal demais. Se liga aí. Miguel. Muito bem, meu amigo, você sabe que você sabe que em todo lugar que eu vou, eu tenho que comer a comida típica do lugar. Agora estou na companhia desses dois amigos gregos. What's your name? Dimitris. Dimitris. Dionysis. Dionysis. Gustavus. Vamos agora provar. What's the name of this dish? Sudzukakia. 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 And what is it all about? It's obviously meatballs with tomato sauce. Okay, but a little bigger. Okay, but this is really traditional, no? Of course. Wow. And why is that? Because it's like meatballs and it has inside kimi, no? It's like bahar, like... It's spicy. Spicy, yes. A little bit, yes. Like pepper? Like pepper? Yes. Okay. Thank you very much. You're welcome. You are famous in Brazil now, you know? Bom, muito bem, meu amigo. Olha lá. Bon appetit. What's the name again? Sudzukakia. Sudzukakia. Tipo uma almôndega gigante, cara. Agora, olha, estou aqui numa mesa cheio de maratonistas brasileiros. Temos aqui a minha amiga Mary Help, de Brasília. A Karina, que ela é de São Paulo. A Cidinha e o Alberto, que são de Campinas. Todos maratonistas, cara, exibindo, ostentando ao peito a medalha da original. Mostra aí, mostra, Alberto. Bom, pra vocês aí no Brasil, temos aqui ainda mais. Você que curte a parada de comer um troço diferente. Bom, a Cidinha tá comendo um steak aqui que é o mais tradicional da mesa, né? Menos grego de todos. A Socorro tá comendo aqui um cordeiro. Vamos experimentar, Socorro? Você me fala o que você achou? A Karina optou pelo Tsutsukakis também. E aí? É bom? Valeu? Demais. Demais? Agora eu vou lá no Alberto, porque, cara, este prato talvez seja... Opa! Este prato talvez seja o mais tradicional da culinária grega. Trata-se de um mix de berinjelas com batatas, carne moída, tudo temperado com muita canela e especiarias, cominho também. E é esse prato chama-se moussaka. E é esse aqui que o Alberto vai mandar ver. Manda aí, Alberto. É bonito, hein, bicho? Vendo. E agora você faz que nem Ana Maria Braga, você faz assim, ó. Abaixa na mesa, aí solta os cachorros aí, solta os cachorros. Muito bem, curtiu? Agora eu vou comer. Quebradeira. Quebradeira total. Bravo! Ah, doendo tudo, velho. Doendo tudo. Bom, estamos no quilômetro 34,5 mais ou menos. Pelas minhas contas, este foi o lugar. Eu acho que vai ter uma descidinha ali na frente, se for, vai ser ali. Pelas minhas contas, fui aqui
que o Vanderlei Cordeiro de Lima foi abduzido da prova por um louco vestido de padre, não? Padre irlandês. Pois bem. Olha, bicho. Ah, eu queria um padre irlandês agora pra me tirar da prova. Bom, cara, este episódio é um dos episódios mais marcantes da história da maratona do mundo. Afinal de contas, tratava-se de uma final olímpica, cara. O Brasil, tão carente de medalhas olímpicas, não. Somos um país enorme e uma nação com expressividade pífia dentro do esporte, cara. Eu lembro como se fosse ontem, 2004, última competição da Olimpíada, como sempre, maratona olímpica. Eu não era um corredor, mas eu liguei a TV, porque depois da maratona começa a semana de encerramento. Eu jamais imaginei que um brasileiro estaria na ponta da maratona, liderando no primeiro pelotão. Pois eu estava enganado, cara. Comecei a ver a prova e o Vanderlei liderava a prova, junto ali, né? Até o quilômetro 30 mais ou menos, junto com 3, 4 pelotão. E no 30 ele desgarrou. Cara, eu lembro que eu tava sentado no sofá e eu levantei, cara. Comecei a assistir a prova de pé. Porque, bicho, foi uma das Olimpíadas mais pífias da nossa história, em termos de medalha, e a gente podia terminar a Olimpíada com uma consagração, que é a maratona. É o único esporte que a premiação acontece durante a cerimônia de encerramento. Então, seria um auge, uma glória. E de repente aconteceu aquilo lá, cara. E eu fiquei revoltado, meu. Minha primeira reação foi ficar revoltado com a prova, com Atenas, com o Comitê Olímpico, com tudo. E minha segunda reação foi ficar revoltado com o Vanderlei. Porque eu achei que ele devia ter esbravejado, batido o pé, e ter, sei lá, reivindicado. Afinal de contas, ele foi trapaceado, cara. No final, com a atitude dele, me provou que eu estava completamente errado, que ele que estava certo. Ele demonstrou um espírito esportivo e vestiu a camisa, né, do espírito olímpico de uma maneira que talvez nenhum brasileiro jamais tenha vestido, tanto que foi digno da medalha de honra olímpica, né? Bom, se tornou um grande ídolo do esporte, cara, por conta da sua desportividade, né, do espírito esportivo, do espírito olímpico que ele teve. Pois é, aqui é o lugar do crime. Cadê aquele filho da puta, aquele padre irlandês? Pra vir me abduzir. Me abduz aqui, porra. Bora, tá acabando, mas olha como tá difícil. Lá 38, chegando na zona central de Atenas. Já estamos no Panathinaikos, cara. Você sabe, né, onde essa prova termina? Se liga aí. Não dá pra negar, bicho. Olha que coisa mais linda. Pra muitas pessoas, cara, isso aqui é só a linha de chegada da maratona do Vanderlei Cordeiro de Lima em 2004, no dia do padre irlandês. Mas, cara, eu estou dentro do estádio Panathinaikos, cara, que é especialmente o estádio olímpico mais antigo do mundo. Você já viu terminar provas em estádios olímpicos em Estocolmo, em Amsterdã, em Moscou. E este é o estádio olímpico mais antigo que existe no planeta. Afinal de contas, ele é da antiguidade. O estádio olímpico que ficava aqui foi construído em 500 a.C., cara. Ele foi reformado em proporções originais para receber a primeira Olimpíada, os primeiros Jogos da Modernidade em 1896. Bom, todo ele é feito em mármore, e todo o mármore é o mármore da mesma pedreira de onde foi retirado o mármore para se fazer o estádio lá da antiguidade, cara. E como você pode notar, ele tem dimensões completamente diferentes das dimensões de um estádio de hoje em dia. Por quê, cara? Porque a palavra estádio é uma unidade de medida, você sabia disso? Do grego antigo, cara, não existia metro, quilômetro, milhas, jardas, não. Eles tinham pés e estádios, cara. Um pé é como é o pé até hoje, 3 pés dá mais ou menos 1 metro. E um estádio são 600 pés, mais ou menos 180 metros. Então esta reta aqui, tem 180 metros de comprimento.
Então, apesar dele parecer pequenininho, aqui dentro cabe 70 mil pessoas, cara. E cabiam 70 mil pessoas no estádio original de 500 a.C., cara, da antiguidade. Muito bem, agora você já sabe que estádio é uma unidade de medida. Agora, por que então que se mudou a padronização de estádios e por que temos pistas agora, todas elas de 400 metros? Bicho, quando eles fizeram a primeira Olimpíada aqui, o Barão de Coubertin não sabia nem se ia ter uma segunda Olimpíada, cara. Então a ideia era que a pessoa vencesse a prova aqui. Não existia aquela ideia de, vamos comparar os tempos dessa Olimpíada com a próxima Olimpíada. Não existia recorde olímpico, não existia recorde mundial, cara. Então a pessoa tinha que treinar para ser bem sucedido no dia da Olimpíada aqui dentro do estádio Panathinaikos. Então por isso, cara, ele tem uma estrutura completamente diferente de todos os outros estádios que viriam depois. E depois se padronizou a distância de 400 metros para uma pista olímpica e também as distâncias olímpicas para que elas tivessem os seus recordes batidos. Certo, velho? Bom, aqui vai ser apenas a chegada da Maratona de Atenas. Como você está vendo aqui, os portos já estão sendo montados. Isso acontece no domingo, hoje é sexta-feira, eu vim conhecer e vim te mostrar. Bom, é um lugar incrível, cara, tem uma energia assim surreal, velho. Terminar a maratona aqui, cara, a minha expectativa é que, eu acho que vai ser um negócio assim demais, velho. Vai ser bruto pra caramba, cara. Bom, finalizando, por que esse estádio chama-se Panathinaikos, cara? Bom, Pan é todo, do grego Pan é de tudo, quer dizer tudo. Ou seja, jogos pan-americanos é de toda a América, jogos pan-africanos é toda a África. Então Panathinaikos significa todas as Atenas, cara, todas as Atenas. Atenas antiga, cara, na época da antiguidade, eram várias vilas espalhadas, cara. A ideia então era que se construísse um estádio para todas as Atenas, para todas as vilas, cara. Panathinaikos, para todas as Atenas, cara. Bom, aqui na Grécia eles chamam Atenas de Atena e não de Atenas. A gente no Ocidente e no resto do mundo chama de Atenas. Isso provém também da antiguidade, quando a cidade era composta por várias vilas. Era muito comum que as pessoas dissessem as Atenas, em vez de a Atenas. Velho, eu tô, pirando nesse lugar. Tô pirando. Agora segue a maratona aí que daqui a pouco eu tô entrando aqui, meu irmão. E eu quero muito passar nessa linha de chegada. Muito bem, meu amigo, tá terminando. Já passei pela placa dos 40 quilômetros. Cara, que privilégio, mano. Pô, deixa eu agradecer primeiro. Primeiro quero agradecer a Câmara Turismo que, me proporcionou viver esse privilégio, cara, de correr a maratona original. Foi demais, cara. Eu tô muito quebrado, muito. Eu dormi muito mal, talvez tenha sido a pior viagem da história do fôlego essa. Do ponto de vista de descansar e conseguir me resguardar, não consegui. Dormi muito mal, o fuso de Boston pra cá mudou 8 horas. Então eu cheguei aqui e não consigo dormir, tô sem dormir faz 3 noites. Passei mal. E mesmo assim, tá sendo uma experiência linda, cara. Bom, toda a prova eu dedico pra alguém. Semana passada, a maratona de Nova York foi muito especial pra mim. Foi dedicada pra Lorena, a pessoa que me fez virar corredor. Agora hoje, eu vou dedicar essa prova a todos os maratonistas, cara. Porque percorrer o trajeto original da maratona é algo que mexe muito com quem ama essa distância. E eu amo essa distância, como vocês também. Neste canal a gente cobre muito mais maratonas do que outras distâncias. Você raramente vai me ver correndo uma prova de meia ou de 10. Eu dou mais importância para a maratona. Porque eu acho que a maratona é capaz de sacar isso de cada corredor, cara. É uma emoção a mais, um sopro de... Falei isso no post de Nova York. Um sopro de resiliência. Só um maratonista entende isso. Então essa prova de hoje eu vou dedicar para todos os maratonistas, cara. Do Feedpedes a você. Cara, amar essa distância é para poucos, mas normalmente os que amam têm uma conexão especial com ele e com si próprio. Então, maratonistas, se tiverem a oportunidade de percorrer os passos de Feedpedes, não deixem de fazer. Obrigado pela sua parceria, foi uma honra e foi histórico. Semana que vem tem mais um programa Fôlego, então deixe acompanhar diretamente do Marrocos, pra você aí no Brasil.
e em Portugal também. Grande abraço, até a próxima. Tchau. Do you suppose that I could just disappear? We've got to get a little out in here. And you and I be okay. Whoa, giving all to the flame. Entendi. Você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para a sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo.